Vamos começar uma série, irmãos, a respeito das lágrimas, o poder das lágrimas, o dom das lágrimas. Eu acredito que aqui hoje eu vou apenas conseguir dar uma breve introdução desse tema, desse assunto tão poderoso que é as lágrimas. E eu quero ler Joel 2:12, diz assim: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Precisamos ter uma vida convertida às lágrimas. É algo poderoso. Irmãos, esse final de ano, estudando esse tema, foi algo sobrenatural os dias que eu vivi. E eu espero hoje conseguir compartilhar um pouquinho com vocês. E aí eu comecei a pesquisar o que são lágrimas. O que são as lágrimas? Fisiologicamente falando, as lágrimas, olha só, elas são secreções formadas por água, sais minerais, proteínas, gorduras, são produzidas pelas glândulas lacrimais e servem para limpar, purificar e lubrificar os nossos olhos. O Senhor, Ele quer algo poderoso para a nossa igreja este ano. O Senhor tem grandes portas para abrir a nós. Mas algo para este ano que o Senhor quer nos revelar, que será conquistado com lágrimas. E as lágrimas, elas estão o tempo todo sendo fabricadas no nosso organismo. Porém, nós não ficamos chorando o tempo todo, soltando-as, o tempo todo. Mas elas estão aqui. E existem alguns tipos de lágrimas. As lágrimas basais. Essas lágrimas, elas compõem um principal tipo de secreção. Elas são liberadas em pequenas quantidades para manter a nossa visão, a nossa córnea limpa de poeiras e de fragmentos que podem causar irritação, que podem causar alguma obstrução aí na nossa visão. Nós também temos as lágrimas reflexas. Elas resultam de uma irritação provocada aos nossos olhos. Essas lágrimas, elas saem de nós quando algo irrita o nosso olhar. Um corte de cebola, o gás lacrimogêneo, um perfume, algum sabor picante. Ele solta, o nosso organismo ele solta essas lágrimas também para nos proteger. Olha só. Então, as lágrimas, elas são sinais de proteção, de cuidado e de cura. Amém? E nós temos também as lágrimas emocionais, que são aquelas que nós chamamos de choro. São as lágrimas que vêm da nossa emoção. E essas lágrimas, elas estão associadas a todas as nossas emoções. Não somente a raiva, a tristeza, como muitas vezes nós imaginamos quando falamos de lágrimas, mas todas as nossas emoções, elas estão ali, conectadas com as lágrimas. Quem aqui já chorou de tanto que riu? Não é gostoso? Quando você está, muitas vezes até na unção, do Espírito Santo, que você ri tanto que você chega a chorar. Ou quando você entra num assunto com uma pessoa tão gostoso, tão engraçado, que saem até lágrimas dos olhos. As lágrimas emocionais, elas servem para tirar todo o estresse do nosso corpo. Olha só que legal. Toda a pressão que nós muitas vezes sentimos no dia a dia, elas são colocadas para fora através das lágrimas. Existe um hormônio do estresse que é jorrado para fora de nós, é expulso do nosso organismo através das lágrimas. Por isso que um bom choro, ele também é terapêutico, muito por sinal.
né? Quantas vezes a gente não usa, né, as frases de que, nossa, vou lavar a minha alma de tanto que chorar, e certamente você ficou muito mais leve depois de um choro desse, né? Porque as lágrimas, elas servem para isso, para tirar toda a pressão que existe dentro de nós. Bom, e agora, no sentido das lágrimas, na visão espiritual. Irmãos, um homem chamado Corey Russell, ele viveu uma grande experiência em relação ao quebrantamento com lágrimas. E ele escreveu um livro chamado O Dom das Lágrimas, que é justamente o tema em que nós seremos ministrados aqui durante esse mês. E o Senhor revelou algo poderoso a ele, algo diferente, algo especial a respeito da profundidade das lágrimas. E de acordo com a revelação que esse homem teve, as lágrimas nada mais são do que a nossa oração se tornando líquidas. Olha a profundidade disso, né? É quando Deus revela para você a sua incapacidade de resolver qualquer circunstância com o seu poder, com a sua sabedoria, com a sua capacidade. É quando o Senhor te revela que não tem mais como sair das suas mãos. É quando você entra num estado de quebrantamento, de oração, que as palavras, elas não alcançam mais. E é para esse lugar que o Senhor quer levar a nossa igreja. A dependência total dEle. Por isso que nós precisamos aprender hoje a encontrar o Vale das Lágrimas. A encontrar esse caminho do Vale das Lágrimas. Então, quando você reconhece que diante das circunstâncias que você vive, não é mais a sua força, não é mais a sua capacidade, não é mais o seu poder, a sua sabedoria, o seu intelectual que pode fazer algo, é aí que as lágrimas começam a entrar em ação. E é aí que a situação começa a mudar. Precisamos de lágrimas. Fala para o seu irmão, e você precisa de lágrimas. Vocês estão muito quietos hoje. Quem aqui reconhece que tem dificuldade de chorar? Só vocês? Nossa, que bom, temos uma igreja quebrantada aqui, aleluia. Irmãos, eu conheço pessoas que têm muita dificuldade de derramar lágrimas. A pessoa até se entristece, sente, dói, mas não derrama lágrimas. Talvez você conheça uma pessoa assim. E o nosso mundo, ele tem justamente ensinado isso há anos, de que o ser humano que chora, ele é fraco. De que chorar é sinal de fraqueza. De que homem que chora é sinal de homem frouxo. Quantos aqui não aprenderam isso? Escutaram isso durante a sua criação? Engole esse choro, menino. Mandaram seus filhos engolir o choro muitas vezes. Está chorando por quê? Vou te dar motivo de verdade para chorar. Quantos aqui já falaram isso? Oh, Senhor, tem misericórdia. Reprimimos o choro. Não ensinamos o valor que as lágrimas têm. Porque muitas vezes nem nós sabemos o valor de uma lágrima. Mas você sabe que, eu não separei esse texto, mas em Salmos diz que o Senhor, ele tem um odre aonde ele recolhe as nossas lágrimas. Irmãos, tem ideia que existe um lugarzinho que o Senhor tem guardado cada lágrima que você já derramou? Isso é incrível. Você acha que não teria algo especial nas lágrimas? Para Ele se preocupar em guardá-las? Olha só.
Senhor guarda as nossas lágrimas, irmãos. Que lindo. Então, todos os grandes avivamentos que foram gerados, que aconteceram, foram marcados por lágrimas. Grandes avivamentos que vivemos foram marcados por homens, mulheres de oração, que se quebrantaram, que entraram na presença do Senhor e derramaram suas lágrimas como oferta. Então nós precisamos viver uma vida de lágrimas. Precisamos entender a profundidade disso. Eu estava agora nesse fim de ano estudando um pouco a respeito de Daniel, né? Virei o ano e aí a gente começa a fazer planos, né? E eu falei, vou fazer um jejum de Daniel e vamos lá, né? Vamos estudar um pouquinho sobre Daniel. E aí, eu peguei no versículo 2 e 3 de Daniel 10, que falava que Daniel ficou 3 semanas chorando. E eu fiz, uau! São detalhes que passam despercebidos. Diante de um jejum, nós focamos no quê? Em tirar a comida, em tirar os perfumes, que o texto de Daniel fala que ele também tirou. Mas eu, particularmente, não tinha me atentado para esse detalhe tão grande do jejum de Daniel, que ele passou 21 dias chorando, derramando suas lágrimas. E aí eu comecei a conversar com Deus e falei, Deus, é isso. As lágrimas, elas servem para regar a semente que nós estamos plantando diante de um jejum e de uma oração. Uma planta, para germinar, ela precisa ser regada para crescer. Aprendi com a minha irmã, a pastora Gil. Tem que regar a plantinha, tem que cuidar da plantinha. Temos orado, temos jejuado, temos feito grandes sacrifícios, nossa, mas não temos regado as nossas orações com lágrimas. Não temos regado as nossas sementes com lágrimas. Talvez aquilo que você tem orado tanto, pedindo tanto para o Senhor, não tem mostrado ainda frutos por falta de lágrimas, por falta de quebrantamento, por falta de um coração entregue de verdade. Lágrimas servem para regar a semente que estamos plantando debaixo de jejum de oração. O que você tem plantado? Aposto que você já fez grandes planos para este ano. Comece o ano aprendendo que todos esses sonhos que você colocou no seu caderno, no seu mural, não sei, né? Quantos fizeram aqueles planos para 2024? Comece entendendo que cada um deles deve ser regado por lágrimas de oração. Amém? Irmãos, nos dias de hoje, eu temo que nós estamos enfrentando uma das maiores friezas espirituais. Negligenciamos as lágrimas. Paramos de dar ênfase a momentos de lágrimas. Vivemos uma vida corrida, vivemos uma vida no automático muitas vezes. Esquecemos de ter momentos de profundeza com o Senhor. A dureza de coração, ela é a maior ameaça à nossa capacidade de alcançar a geração com o Evangelho. Porque não existe Evangelho sem amor. Estamos passando dias de frieza. Estamos enfrentando momentos de frieza espiritual, nos tornando insensíveis, frios,
calculistas. Chegamos aqui no culto e somos analisadores de culto. Queremos ver se o irmão está cantando bem, se está cantando mal, se a palavra vai ser poderosa, se vai ter gente gritando, se não vai. Analisadores. Sendo que não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor, Ele te chamou para olhar lá para fora e ter um coração quebrantado. Olhar para a vida dos seus familiares que não estão aqui e derramar lágrimas por eles. A questão é que nós começamos a viver como se fosse tudo normal, como se estivesse tudo bem, como se ir para casa, trabalhar, vir para a igreja, sentar no culto bonitinho, receber uma palavra fosse o suficiente. Deixamos a frieza se instalar e agimos como se fosse normal. Normal. Somos analisadores de um evangelho. E o Senhor hoje, Ele quer quebrantar o nosso coração. Ele quer nos fazer voltar a olhar para os perdidos e derramar lágrimas por eles. O Senhor, Ele quer fazer o nosso coração carnal voltar a pulsar sangue pelas vidas lá fora. Quantas vezes você, nesse ano de 2023, não fez aquilo que deveria ter feito? E você sabe disso. Não foi aonde deveria ter ido. Não chamou quem você deveria ter chamado. Ou melhor, te faço uma pergunta. Hoje, nesta tarde. Ah, Jesus. Você tem derramado lágrimas pelas pessoas? Você tem orado pelas pessoas de verdade? O Senhor, Ele quer nos levar a entender a dor de uma forma diferente, irmãos. Nós temos negligenciado as lágrimas. E por isso que muitas vezes não conquistamos nada. Estamos no mesmo lugar, paralisados. Não saímos. Existiu uma mulher chamada Ana. E Ana, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E um dia a oração dessa mulher fez toda a diferença para uma nação. Eu quero ler 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Joroão, neto de Eliú e bisneto de Tol, filho de Efranita Zufê. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Onife e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava,
E ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Até aqui por enquanto. Irmãos, Ana, ela não podia ter filhos. E naquela época, dar filhos ao esposo era algo muito grande, era algo muito sério, representava algo muito poderoso. Só que Ana, por alguns anos, ela recusou lidar com a sua esterilidade. Ela recusou encarar o problema. Ela simplesmente desfrutou do benefício de ser muito amada pelo seu marido, de ser uma boa esposa. Só que um dia, a outra esposa do seu marido começou a provocá-la. Muitos aqui já conhecem a história, né? Eu não sei a forma em que a provocava, mas devia ser uma provocação muito terrível, ao ponto de mexer com uma ferida tão grande que era ser estéril. Mas tem um detalhe nesse texto, nessa história, que às vezes nos passa despercebido. Aqui o texto diz que o Senhor havia a deixado estéril. E 2 vezes ele se repete, que o Senhor havia a deixado estéril. Uma pergunta para você nessa tarde. Quando o Senhor te coloca num lugar de dor, quando é o Senhor que te coloca num lugar de sofrimento, num lugar de esterilidade, qual é a sua reação? Qual é a sua reação quando é o Senhor que te coloca numa situação como essa? Será que temos reclamado demais, ao invés de lamentarmos e chorarmos e entrarmos no estreito com Deus para entender o propósito da nossa dor? Irmãos, existe um propósito na dor. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Por mais difícil que seja entender, existe um propósito na dor. Fala isso para o seu irmão, existe um propósito na sua dor. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas existe um propósito na dor. E só quando nós entendemos isso, é que as coisas começam a acontecer. O que você faz quando Deus o coloca numa situação como essa? O que você faz quando o Senhor te coloca de uma situação que você só vai sair de lá quando algo for partido do seu interior, de verdade? Anote essa frase, irmãos. Deus permitirá pressões externas para gerar orações internas. Deus permitirá pressões externas sobre você para gerar grandes orações internas que resultarão em grandes conquistas. Ana chorou. Depois de um tempo, no texto diz que isso acontecia repetitivamente em vários anos. Só que um dia algo mudou, irmãos. Um dia algo mudou. Finalmente. E eu vou ler aqui 1 Samuel 1, do 9 ao 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção
a humilhação da sua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da sua serva, mas lhes darei um filho, então dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo, a sua barba nunca serão cortados. Ana fez um voto com o Senhor. Um dia, essa mulher decidiu abrir mão e encarar de fato qual era a sua necessidade. Um dia ela decidiu entrar na presença do Senhor e encarar a realidade da sua esterilidade. Hoje o Senhor te pergunta: quando é que você vai parar de fugir? E vai entrar na presença dEle e vai mostrar quem realmente você é e o que você precisa. Ana fugiu da verdade por muito tempo. E até o dia que ela decidiu abrir o coração, verdadeiramente mostrar o que estava nela, as coisas começaram a mudar. A amargura de alma, a oração e o choro de angústia fizeram com que Ana tivesse uma resposta. Nesta oração, ela parou de fugir e se abriu para Deus. Mostrou a condição real que ela estava. Fez um voto a Deus. Naquele momento, a oração de Ana, ela foi tão profunda, ela foi tão marcada, que moveu uma realidade. Passou a trazer à existência aquilo que não existia dentro dela. Por quê? Porque o propósito mudou. O controle da situação já não era mais dela. Ela entregou ao Senhor. O propósito de ter um filho não era mais sobre ela. Entende? Ela não queria mais um filho para poder exibi-lo para outra esposa. Para Penina. Para provar que ela poderia também ser mãe. Ela não queria mais um filho para calar a boca de todas aquelas pessoas que com certeza falavam dela. Com certeza apontavam a deficiência que ela tinha nesta área. Ela não queria mais um filho para agradar seu marido, para mostrar como ela era boa, para competir. Ela entendeu que algo tinha mudado em seu coração. Ela queria um filho para o Senhor. Ela queria um filho para entregar a Deus. Para ser aquele que restauraria aquele povo. Ela quis um filho para gerar para o Senhor. O controle de Ana foi destruído. Nós precisamos aprender a entregar o controle das nossas vidas, irmãos. O problema é que queremos as coisas, mas não estamos dispostos a entregar o controle para Deus. Queremos conquistar, queremos alcançar grandes coisas, mas para quê? Hoje o Senhor te pergunta, para quê? A oração de Ana, ela foi uma oração silenciosa. Os seus lábios mal se moviam. Lendo 1 Samuel 1, do 12 ao 17, que diz: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli a observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julguei sua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz,
que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. A oração de Ana foi uma oração silenciosa. Foi uma oração de alma. Diferente do que talvez você tenha imaginado um dia, né? Aquela oração desesperada, gritando, chorando, aquele choro desesperador. Não. Foi uma oração que nem sequer talvez foi vocalizada. Mas ela gritou dentro da alma de Ana, rasgando o seu coração num nível de quebrantamento que hoje eu e você precisamos aprender. E aí o restante da história nós sabemos que Ana ficou grávida. Pouco tempo depois desse episódio, deu à luz a um menino chamado Samuel, que foi um grande homem de Deus, usado inclusive para cuidar daquele povo. Foi um grande profeta do Senhor. E tudo isso aconteceu porque uma mulher que era estéril decidiu viver a dor dela de uma forma diferente. Decidiu entender a dor. O Senhor trabalha na dor. E hoje nós precisamos da revelação de lágrimas. Hoje o Senhor, Ele precisa nos mostrar o que é viver nesse quebrantamento, irmãos. É tempo de chorarmos, de buscarmos a restauração das nossas vidas, das nossas famílias, do nosso ministério, da sua área emocional. Eu não sei a área que você precisa que seja ressuscitada. Mas você só vai conseguir se você entender a profundidade de uma vida de lágrimas. De derramar em lágrimas. Algo está liberado nos céus, mas nós precisamos regar. Queremos as coisas, mas não temos entrado na presença do Pai e derramado as nossas lágrimas de verdade, como deveríamos. Outro homem, outro exemplo que nós temos aqui, foi Jacó. História dele contada lá em Gênesis 32. Jacó foi conhecido por roubar a primogenitura, travou aqui, do seu irmão, né? E depois ele fugiu, casou-se com 2 mulheres, foi meio passado para trás, né? Pelo seu tio. Trabalhou 7 anos para casar com Raquel, aí não deu certo, casou com Lia. Aí trabalhou mais 7 anos para casar com a mulher que ele amava. E um dia ele decidiu voltar para sua terra, depois de 20 anos. Ele decidiu voltar para sua terra. Só que Jacó, ele não sabia o que encontraria. Ele não sabia como seu irmão o receberia. Ele ficou sabendo que tinha mais de 400 homens atrás dele. Então um dia ele decide separar as suas mulheres, suas servas, cada um para um lado. E em Gênesis diz que ele ficou sozinho. Uau! Deus quis levar Jacó para um lugar de solidão para trabalhar na vida dele. Talvez você vai passar por momentos de solidão. Talvez o Senhor te leve a momentos em que você venha se sentir sozinho. Mas saiba que Deus trabalha quando está sozinho com você. O problema é que nós não queremos ficar sozinho com Deus. Não queremos olhar cara a cara
nos olhos de Deus. Temos medo do que vamos encontrar, não é verdade? Gênesis 32, do versículo 22 ao 32, diz assim: Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que o deslocou, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até os dias de hoje, os israelitas não comem músculos ligados à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Jacó travou uma luta com Deus. Um texto bem conhecido que nós já conhecemos. Jacó precisou ficar sozinho. Certamente com muito medo, ele não sabia o que ia acontecer. Separado da sua família, sem saber se seu irmão ia conseguir destruí-los. Mas ele encontrou um anjo do Senhor que o lutou com ele. Deus levou Jacó a essa luta, para que ele pudesse receber a bênção que ele tanto perseguia, que ele tanto queria. Deus nos leva a momentos de tensão, a momentos de dor, a momentos de choro, irmãos. Deus nos leva ao limite. E saiba de uma coisa, quando Ele te leva ao limite, Ele está prestes a gerar em você e através de você um tipo de oração que vai transformar tudo. O Senhor está te levando ao limite? Existe uma situação que você tem encarado, que você tem olhado e não tem entendido? Saiba que o Senhor quer te levar a um nível de oração. A nossa igreja este ano passará a tomar um nível mais profundo de oração, de quebrantamento. O Senhor, Ele quer nos entregar o dom das lágrimas. Jesus chorou, irmãos. Que grande e poderosa revelação que nós seremos ministrados nos próximos domingos, não percam. Jesus chorou. E nós precisamos aprender a contemplar o Deus que chora. Nós precisamos aprender a contemplar o Deus que chora. Contemplar o Deus que chora é entrar na presença dEle e pedir: Senhor, deixe o meu coração macio. Eu não aceito mais ser indiferente. Eu não aceito mais passar ano e entrar ano e aceitar as coisas simplesmente como elas estão. Vivendo na mesmice. Eu não aceito mais viver no pecado, distante de Deus.
Busque contemplar o Deus que chora, irmãos. Entrar na presença do Senhor e falar: Deus, eu preciso de lágrimas. Reconhecer o seu estado emocional e espiritual. Eu estava sendo ministrada por esta palavra e, como eu disse, isso é apenas uma introdução do que nós vamos ter. E eu comecei a pensar, né, irmãos, realmente como tem pessoas que são de choro fácil e outras nem tanto, como eu perguntei aqui já, quem tinha um pouco de dificuldade de derramar lágrimas, de se quebrantar, de chorar. E eu não sei você, mas eu cresci escutando que eu era uma manteiga derretida. Eu lembro, para vocês terem ideia, eu lembro na primeira série, o meu primeiro dia de aula, a professora Ivoni, olha isso, como marca a vida da gente. Ela olhou para mim e fez: "Ih, essa aí é manteiga derretida." Irmãos, olha isso. E sem eu perceber, né, isso gerou algo em mim. Esse sentimento de que, poxa, por que eu choro para tudo? Né? E aí eu estava lá no meu retiro, o pastor Harini trouxe uma palavra e começou a nos dar um pouquinho do que seria esse ano em relação às lágrimas. E eu sou uma pessoa que eu sou de choro fácil mesmo. Né? Às vezes eu choro de emoção, às vezes a gente chora de raiva, como nós vimos, né? Que as lágrimas são um portal para tirar o estresse. Mas, naquele momento, ele olhou nos meus olhos e ele disse: Deus manda te dizer que você é uma mulher quebrantada. Que todos os títulos de chorona, que talvez você se apegou e lutava contra isso, devem cair por terra. Porque o Senhor quer te fazer uma mulher quebrantada. E aí eu fiquei com isso desde então. E aí, meditando nesta palavra, eu comecei a conversar com Deus. E eu não sei você, mas eu tenho um lugar especial para conversar com Deus, que é quando eu estou tomando meu banho. Adoro. E eu estava lá com o Senhor, pensando, meditando. E aí eu disse: Deus, tudo bem, a gente sabe que realmente a igreja tem enfrentado dias de frieza, dias de que a falta de fé, a falta de entrega. Mas e para aqueles que são quebrantados? O Senhor não disse que eu era quebrantada? E para aqueles que já choram? E para aqueles que já derramam lágrimas? Que toda vez que oram, que estão passando por uma situação difícil, choram demais. Mas por que então? O que nós temos que aprender com isso? Talvez você, assim como eu, seja essa pessoa de fáceis lágrimas. E aí, irmãos, a resposta veio rápida, certeira e cortante. O Espírito Santo falou para mim assim na hora: abaixa a sua cabeça, olha para baixo. E eu olhei e falou: o que você vê? Eu falei: eu vejo meus pés. Falou: então é isso. Por isso que ainda nada acontece. Porque enquanto você chorar, se lamentar, se declarar as suas frustrações, as suas fraquezas, os seus medos para você, para os seus pés, nada vai acontecer mesmo. Mas, filha, quando você pegar essas lágrimas e direcioná-las ao lugar correto, que é aos pés do seu Deus, certamente as coisas começarão a acontecer.
O problema é que nós estamos chorando errado. Estamos derramando da forma incorreta. Chorando pelos nossos medos, os nossos tremores, as nossas angústias. Choramos para nós, porque somos coitadinhos. E aí o Senhor começou a falar que quando nós, como Ana, entrarmos na presença dEle, entendermos que não é para nós, as coisas vão começar a acontecer. Hoje o Senhor, Ele te convida, irmãos, a buscar um coração quebrantado. Hoje o Senhor te convida a levar as suas lágrimas ao lugar correto. Não fuja. Não fuja do Senhor. Encare as suas dificuldades, as suas debilidades. Não fuja do Senhor. Reconheça, Senhor, eu estou frio. Se for o seu caso, nesta tarde, reconheça, Senhor, faz muito tempo que eu não sei o que é chorar por alguém. Reconheça o seu estado nesta noite, nesta tarde, para que o Senhor possa continuar este caminho de quebrantamento e te revelar o vale das lágrimas, irmãos. Eu te convido a ficar de pé. Se você reconhece hoje que tem muitas sementes na sua vida que não deram fruto por falta de água, por falta de quebrantamento, por falta de lágrimas, porque não tem regado as lágrimas aos pés do Senhor, eu te convido a vir aqui na frente.